Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Pois é, não é? A gente já começa a nossa primeira página falando de Fábio Assunção. Infelizmente, mais uma vez virando caso de polícia, mais uma vez virando aí manchete, não é? Tanto nas redes sociais também como nos jornais e revistas. Então, a situação, mais uma vez, pega todo mundo desprevenido e deixa os fãs, o público no geral e até os próprios colegas de trabalho muito preocupados, não é? O Fábio ele foi detido essa manhã na Alameda Franca, região dos Jardins aqui em São Paulo, onde ele diz que teria ido à farmácia e acabou batendo apenas o carro dele de frente, mas na verdade ele acabou batendo em dois carros de aplicativos, não é? E aí a situação, a confusão se instalou de verdade, aí virou caso de polícia, aí ele foi detido, levado para a delegacia, o advogado dele, o doutor já está cuidando de tudo aí, o doutor Tiago, e a situação é essa. Nesse momento, ele se encontra, ele já saiu da delegacia, já passou pelo Instituto Médico Legal, porque em princípio ele não quis fazer bafômetro, ele não quis ir para o Instituto Médico Legal, fazer o corpo de delito, aquela coisa toda, ele não quis absolutamente nada, né? Mas mesmo assim acabou sendo encaminhado. Quando o doutor Teodoro, o advogado dele, chegou, conseguiu convencê-lo a fazer sim o exame que deveria ser feito. Ele não quer pagar a fiança que foi estipulada em R$30 mil. O advogado também estava tentando acalmar o Fábio e dizer, vamos ver, vamos negociar, vamos ver se dá para pagar. E aí ele foi encaminhado agora para uma audiência de custódia no Fórum da Barra Funda, onde vai se ver como é que fica a questão da fiança, se ele sai de lá preso, se ele pode pagar e voltar para casa e responder a toda essa questão aí em liberdade, o que eu particularmente acho que vai ser o mais provável, não é? Ele está devidamente acompanhado do advogado dele e ele tem a favor, segundo palavras do advogado dele, de que os exames para qualquer tipo de droga, inclusive álcool, deram totalmente negativos. Então ele não estaria realmente dirigindo alcoolizado, que agravaria bastante a situação e o que teria gerado essa fiança na delegacia de R$30 mil. Se isso ficar devidamente aceito, comprovado e aceito pelo juiz ou juíza que vai atender o Fábio Assunção agora, aí talvez ele fique livre dessa fiança, porque ele não estaria embriagado ou drogado, nada disso, não é? E quando ele saiu da delegacia, ele deu inclusive algumas declarações onde ele diz que acha tudo um absurdo, mas o Fábio sempre acha tudo um absurdo quando acontece alguma coisa desse tipo com ele, como já aconteceu ano passado lá em Pernambuco. Vocês se lembram dessa história? Lá foi muito complicado, ele ficou até agressivo, brigou com os policiais, quebrou o vidro da viatura, então foi uma coisa bem mais traumática do que aconteceu hoje aqui em São Paulo, onde todo mundo acha que até o final da tarde essa situação já vai estar devidamente resolvida. Olha aqui, o doutor Teodoro Balducci, que é o advogado do Fábio Assunção, afirmou que o exame toxicológico ainda não teve resultado, mas ele sustenta o argumento de que o ator não estava bêbado. Durante a parte da manhã, Assunção deixou a delegacia por volta das 8h40, foi levado para o Instituto Médico Legal Central, aqui em São Paulo, onde foi submetido a exame de corpo de delito e retornou ao 78º DP por volta das 9h40. De acordo com a reportagem do UOL, que edita, né? Ao retornar do exame, o ator afirmou que havia ido a uma farmácia e a situação era lamentável. E foi aí que ele declarou: fui à farmácia e bati no carro da frente, foi só isso. Estou sendo levado de um lado para o outro, eu não faço a menor ideia. Lamentável, gente. E preciso realizar o que está acontecendo, porque realmente é lamentável isso. Foi a declaração do Fábio Assunção. No momento dessa reportagem, os resultados ainda não haviam saído. Segundo já se comenta com os repórteres que estão lá, estavam em frente à delegacia, estão agora no Fórum da
Barra Funda, porque o Fábio não volta, né, para a delegacia. Primeiro ele tem realmente que fazer a audiência de custódia. Já teria saído o resultado e teria dado negativo para qualquer tipo de droga, inclusive o álcool. Então a gente tem que aguardar a declaração do advogado Fábio Assunção, porque ele tá bem transparente com a imprensa, está contando tudo o que está acontecendo a cada momento, a cada fase, e ele vai poder confirmar realmente, porque é aquilo que a gente falou, se os exames derem negativo ou já deram negativo, ele sai de lá até que relativamente tranquilo, porque a história da fiança, R$30 mil, pode vir por água abaixo, tá? O Fábio, que não queria, né, fazer o exame, que não quis submeter a bafômetro, é um direito inclusive dele, que não queria nada, ele também não queria pagar a fiança de jeito nenhum, como eu falei para vocês. E agora ele está alegando que não tem os 30 mil, né, para pagar a fiança aí. É uma outra coisa que está sendo discutida lá. Segundo a coluna F5 da Folha de São Paulo, Fábio Assunção afirma não ter dinheiro para pagar a fiança de R$30 mil. O advogado e o ator participam de uma audiência de custódia na Barra Funda. Então, é bem isso mesmo, viu? No início da tarde agora, o distrito policial, ele deixou para participar dessa audiência. Ele foi detido após bater o carro, como a gente já contou para vocês. A polícia militar afirmou que Fábio foi autuado por embriaguez ao volante e deve pagar fiança no valor de R$30 mil para responder pelo crime em liberdade. De acordo com o advogado do ator, o Teodoro Balducci, a Assunção não dispõe dessa quantia. E o advogado teria disse, ele tinha se proposto a conseguir os 30 mil, mas o delegado não quis esperar. Agora estamos indo para a audiência de custódia. Esperamos reverter essa situação de prisão. Acompanhado por seu advogado, o Fábio Assunção, então, deixou a delegacia por volta de 1h30, agora são 3h07, né? Ele já está lá e ele sustenta o argumento de que o ator não estava bêbado. Balducci afirmou que o exame toxicológico ainda não teve resultado, mas que o Fábio Assunção não estava bêbado. De acordo com a reportagem do UOL, não é? Ele deu aquela declaração que ele realmente não fez nada demais, ele só bateu no carro da frente, mas aí por imperícia, por barbeiragem, não por estar embriagado. Os policiais militares continuam batendo na tecla que ele tinha todos os sinais de embriaguez e a situação agora está sendo resolvida nessa tarde lá no Fórum da Barra Funda, não é? Justamente nessa audiência de custódia. Já nós vamos vir ao vivo de lá, eu não sei ainda se é com o Bruno ou com a nossa repórter, é o Bruno Tálamo, né? Então, com o nosso repórter, com o Bruno Tálamo, que vai ter informações mais definidas agora, porque entre sair da delegacia para ir para o fórum, muitas coisas foram sendo ditas, muitas informações foram chegando, mas nenhuma delas até o momento confirmadas pelo Dr. Teodoro Balducci. E é a palavra dele que todo mundo está esperando, os repórteres, né, o pessoal da imprensa no geral, está esperando para ouvir. Então, ele continua sustentando isso, que o Fábio não estava embriagado. Fábio continua dizendo, eu só bati no carro da frente, mas assim, foi só isso, não foi por nenhum outro motivo, a não ser o da imperícia. E o pessoal no Rio de Janeiro, na Rede Globo, de olho grande, né, assim, muito espantado com mais esse episódio, tanto que a imprensa também já começa a especular se isso não vai refletir no contrato dele na Rede Globo de televisão, onde ele vem fazendo, inclusive, né, um dos principais papéis aí da série Onde Nascem os Fortes. Então, vamos ver agora, vamos ver a reportagem, vocês vão tomando conhecimento de mais detalhes. Vamos ver. Fábio, você conversa com a gente rapidinho? Dá a palavra. O que aconteceu, Fábio? O que aconteceu, Fábio? Deixa ele falar. Muito boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde a todos que nos acompanham. Mais uma vez, o nome do ator Fábio Assunção está envolvido em polêmicas. Ele voltou a ser preso na manhã desta quinta-feira após se envolver em um acidente de trânsito. De acordo com informações, ele apresentava sinais de embriaguez e teria se recusado a fazer o teste do bafômetro. A polícia foi acionada, chegou ao local do acidente e o Fábio Assunção então foi encaminhado aqui
ao 78º Distrito Policial, no bairro dos Jardins, onde neste momento, inclusive, ele presta esclarecimentos à polícia. Na verdade, o ator Fábio Assunção foi detido logo pela manhã, chegou aqui à delegacia. Como ele não quis fazer o teste do bafômetro, ele foi encaminhado ao IML próximo daqui e lá ele passou pelo exame de corpo de delito. Deixa ele falar com a imprensa, delegado. Deixa ele falar com a imprensa. Por que ele não pode falar com a imprensa? Por que ele não pode falar com a imprensa? Delegado, ele quer falar com a imprensa, delegado. Dá licença aí, por gentileza. Dá licença aí, dá licença. Como foi que aconteceu, Fábio? Pode ir por isso. Sem vítima. Brasil pra cá, sem vítima, sem nada. Nós, né, até o 78DP, desculpa, para fazer esse teste de etilômetro que ele recusou-se a fazer. Também o delegado anterior, né, que estavam, né, no DP no plantão, ele disse que ele ia, né, expediu, né, a solicitação dele fazer o exame no IML, também ele se recusou a fazer o exame no IML, né. E a partir da assunção do delegado agora de plantão, ele já determinou, né, de maneira coercitiva que fosse feito esse exame do IML. Então foi utilizada a viatura, né, ele não foi no compartimento de preso, né, então ele foi no banco de trás normalmente. Nesse momento ele está, né, sob a custódia do Estado, né, para fazer esse exame, então ele vai fazer o exame e no retorno a gente vai verificar o que foi constatado lá no IML. Trazido pra cá sem vítima, sem nada. Retornou pela segunda vez à delegacia, ficou somente alguns minutos e voltou pela segunda vez ao IML, onde passou pelo exame toxicológico. Sendo levado de um lado para o outro, não faço a menor ideia. Você já fez o exame no ML agora? Para onde vai? Agora não sei, realmente não sei. Tá voltando pro IML. Vai voltar para o ML? Ele vai ser Voltando liberado? pro IML porque Vai ele se pagar recusou a fiança? fazer o exame, a autoridade policial determinou que ele volte ao IML. Mas ele é obrigado a fazer esse IML? Não é obrigado, mas a autoridade policial está determinando que ele retorne ao IML. Vai fazer, Fábio? Cara, deu uma... Você vai querer fazer o exame, Fábio? Eu faço. Vamos lá. Mas, doutor, ele não é obrigado a fazer, doutor? Produzir prova? Dá licença. Tá tendo uma relação transparente, mas nem tanto, né? E aí ele retornou novamente aqui à delegacia e presta esclarecimentos ao delegado neste momento. O carro do ator Fábio Assunção, inclusive, está posicionado bem aqui na esquina da delegacia. A gente percebe o registro, a evidência do acidente. A gente percebe aí o farol completamente danificado. De acordo com informações, o carro do ator Fábio Assunção teria se chocado com outros 2 veículos. Fez o exame, passou em todos os testes. Nós ainda não sabemos oficialmente, mas aparentemente ele não é embriagado. Então, qual foi o resultado do exame, Fábio? Ô, Fábio, Lamentável tudo isso. Você falava com o outro motorista do outro carro? Gente, eu preciso realizar o que está acontecendo, porque realmente é lamentável. Ele passou pelos exames clínicos, mas o exame de sangue ele não quis realizar. Ele não quis realizar os exames toxicológicos e os exames clínicos. Isso ele não realizou porque ele se sente invadido nesse tipo de intervenção. Não haveria razão nenhuma para fazer. Ele não bebeu, ele não usou drogas nem hoje, nem nos últimos dias. Então não haveria razão nenhuma para ele fazer esses exames. Clinicamente, ao que tudo indica, eu não tenho essa informação oficial ainda, mas ele não estava embriagado pelo que foi dito pelo médico legista. Isso vai ser formalizado num documento. Mesmo assim, ele está preso em flagrante por uma suposta embriaguez ao volante, o que a defesa reputa absolutamente ilegal e despropositado. Arbitrada fiança em R$30 mil, também sem razão nenhuma. O artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro é expresso em dizer que não se deve prender em flagrante e não se deve arbitrar fiança na hipótese de, num acidente com vítima, a pessoa socorrer essa vítima. No caso dele, nem vítima teve. Então, falar em prisão em flagrante ou falar em fiança nessa hipótese é absolutamente despropositado. Não haveria razão nenhuma. Você não diz que você prevê crime de detenção? Sim, mas... Sim, a embriaguez ao volante sim, mas a prisão, nesta fase, não. Razão nenhuma para que isso ocorra. Ele simplesmente bateu atrás de um carro. O carro freou e ele bateu atrás. Um acidente que poderia acontecer com qualquer um de nós. Um carro ou 2 carros, doutor? Um carro e aí esse veículo, ele é projetado para frente e atinge um outro veículo que estava parado. O estado psicológico dele, doutor? Ele está bem, está tranquilo, mas está indignado
ao mesmo tempo com a prisão, porque é uma prisão que se reputa absolutamente ilegal. ilegal. Uma arbitrada a fiança precisa da audiência de custódia se ele pagar a fiança? É que ele entende essa prisão absolutamente ilegal e ele não quer pagar essa fiança por uma questão de princípio, porque ele entende essa prisão absolutamente ilegal. Então essas são as informações mais recentes, muita coisa, não é, que estava assim indefinida, foi esclarecida agora. Então a gente tinha informação que na audiência de custódia ele disse que não tem o dinheiro para pagar, que ele teria até querido pagar, mas o delegado não aceitou porque queria na hora e ele precisaria de um tempo para levantar essa questão. O advogado está dizendo que não, ele acha que a prisão é ilegal, ele não tem por que pagar essa fiança, assim como os exames toxicológicos não foram feitos. A história de que ele não estaria embriagado teria sido dito pelo exame feito no Instituto Médico Legal Central aqui em São Paulo, pelo médico legista que o examinou, que olhou para ele, que conversou com ele e disse que realmente nenhum sinal de embriaguez, mas isso precisa ficar registrado, né? Isso precisa constar do relatório policial para que realmente as coisas fiquem nesse pé. Ele não estava embriagado, o acidente foi simples, não deixou vítimas, o prejuízo é apenas material, e não é um grande prejuízo, embora, né, pelo carro do Fábio a coisa aí é mais pesada, mas seria isso em linhas gerais, e por isso ele não quis mesmo, ele não fez o bafômetro, ele não fez o exame de sangue, porque ele disse que isso seria invasivo a partir do momento que a prisão também está sendo ilegal. Ele não concorda, ele está indignado, é o que ele disse para a reportagem, tudo isso é lamentável, eu preciso realizar o que está acontecendo, ou seja, ele precisa, cair a ficha do que está acontecendo, porque ele está estranhando todo esse alvoroço em torno dele, toda essa prisão, essa arbitragem de fiança altíssima como foi, e ele não aceita nada disso. Então, a partir do momento que ele não aceita nada disso, ele discute essa questão através do advogado dele. Vamos ver no que isso vai dar. Talvez esteja resolvido, não é? Ou paga ou não paga, se o legista confirmar o depoimento, aí pega e realmente fala, não teve embriaguez ao volante, então a fiança não vale realmente, aí precisa aguardar, mas que está meio embolada essa história, tá, realmente, né? Boa tarde, Vladimir Alves. Boa tarde, Sônia Abrão, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Tiago Rocha, boa tarde, Sônia Abrão. Tudo bom? Oi, gente. Como é que vocês estão vendo tudo isso? Olha, a partir das declarações do advogado e algumas poucas palavras do Fábio Assunção, e somadas os outros acontecimentos na história da vida dele, eu acho que seria importante, por mais que ele se sinta invadido, fazer o bafômetro, ir ao Instituto Médico Legal, até para deixar de lado qualquer dúvida. Porque se ele não usou drogas, se ele não bebeu, se foi um acidente de trânsito comum, como ele mesmo alegou pela manhã, eu não vejo por que a pessoa não ir... Já poderia ter resolvido. Já teria resolvido. Isso, né? Fazer o bafômetro, seu policial, faz aqui, não deu nada? Ok. Teve um problema aqui com o carro, mesmo assim, se eu quero ir até o Instituto Médico Legal, vamos até o Instituto Médico Legal. Então vamos dirimir todas as dúvidas. Mas não, enquanto ele se nega e enquanto o advogado também tenta... Não está muito claro essa história toda. Eu acho assim, que eles deveriam falar... Falaram que possivelmente um dos policiais na hora disse que visivelmente ele estaria embriagado. A gente não sabe. O médico está dizendo outra coisa. O médico disse outra coisa, mas o documento conclusivo do Instituto Médico Legal ainda não saiu, então não dá para afirmar nada. O advogado deve ter conversado com o médico lá. Mas o que custa fazer o bafômetro? Porque assim, se ele já tem esse histórico, não é melhor para ele já se livrar de uma vez por todas, de toda e qualquer dúvida? Porque quem tem né, esse histórico de dependência química, essa coisa toda, sempre vai viver sob suspeita. Qualquer coisa que aconteça, né, o pessoal suspeita primeiro dessa pessoa. Fica desacreditada e pode realmente acontecer uma série de injustiças com uma pessoa que já foi ou continua nesse esquema de dependência química. Pode estar acontecendo com ele ou não, não é? Seria mais um episódio onde realmente as coisas teriam sido provocadas justamente por uso do álcool. E aí? Eu vou, inclusive, responder para muita gente que hoje eu postei nas minhas redes sociais e as pessoas, não, é só porque é artista, só porque é da Globo.
Gente, não. Nós temos um compromisso com a notícia. Claro, nós somos lógico. jornalistas. Nossa obrigação é passar o que está acontecendo. E não fomos nós que nos envolvemos num acidente de trânsito. O que poderia ter acontecido. Pode acontecer. Quem dirige ou quem é passageiro pode acontecer. Agora, o que as pessoas precisam entender é que, primeiro, como o Vlad bem disse, se levanta uma suspeita. Ora, se eu não estou devendo nada, se eu não ingeri, se eu não fiz nada ilícito, por que eu não vou fazer o exame? Você já tira. Né? Segundo, por que não dar entrevista? O Fábio Assunção queria dar entrevista. O posicionamento do advogado, não. O que é que o advogado tem de diferente na concordância com o Fábio Assunção, que já de um primeiro momento ficou na frente da delegacia, no 78º Distrito Policial em São Paulo, ali na Rua Estados Unidos, ficou na frente e querendo dar entrevista, e o advogado e o delegado, eles acharam que por bem não era a melhor forma. Outra coisa que eu perguntei para o Lordelo, Lordelo, como é que se define o valor de uma fiança? Porque, poxa vida, 30 mil é muita coisa, né? E aí, ele falou que o delegado é que tem essas atribuições. Ele vai levar em conta as condições pessoais do detido. Se ele é rico, pobre, classe média, a vida pregressa e a periculosidade se foi reincidente. Ou seja, é um mar cada vez mais nebuloso e mais tenebroso para o Fábio Assunção. Eu acho que hoje o Fábio precisaria de uma assessoria física, mental, psicológica e não de novela. Eu acho que ele precisa tirar o time de campo nesse momento, porque nos últimos tempos ele tem tomado muita porrada. E isso não é só bom para ele, como ator, mas como pessoa também. Mas você sabe que existe uma diferença muito grande entre o que aconteceu em junho do ano passado, olha, quase um ano de diferença entre uma ocorrência e outra. E a de hoje aqui em São Paulo, né? Ele está sereno, ele não estava discutindo com ninguém, ele não estava agressivo, ele está indignado, ele acha que não merecia que nada disso acontecesse, e todo mundo envolvido nesse tipo de coisa fala que não merece mesmo, né? Isso daí é uma reação. Mas você vê como ali o Fábio tem uma outra moça com quem ele discute nessas imagens aí, a gente ainda não sabe quem é essa moça, se estava ou não com o Fábio Assunção. Mas você vê que ele está muito nervoso. Claro, mas nervoso faz parte. Mas, Sônia... Não quer dizer que ele seja alterado por algum tipo de droga. Não, eu só estou tentando analisar dos mais diversos aspectos. Todas as possibilidades estão em aberto realmente. Tem um vídeo que passa mais alguma impressão para a gente? Já já vocês vão ver aí realmente. Que momento? Esse é o momento que ele bateu o carro? Tá. Vamos ver, vamos ver. Olha só, chamou você de mim na mão. Se você jogar essa imagem na rede, olha, chamou você de mim. Vai ficar pra você. Vai ficar pra você. Não, esse cara acha, sabe o que esse cara falou pra mim? Se é uma pessoa pública, eu vou te isso é muito bacana. Que situação, velho. Que situação, velho. Isso aqui, Fábio Assunção. Ele bateu no carro lá atrás. Ele estava pisando. Você é um babado de merda. Vai se promover assim. Você não toca em mim. Você não toca em mim. Nossa, ele é meu amigo. Meu amigo, cara. Eu sou seu amigo. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Aí eles continuam conversando, não é? E é o que ele está dizendo, foi um acidente, quer dizer, não houve vítimas, é um prejuízo material. Por que não pôde se resolver tudo isso de uma maneira mais tranquila, não é? De alguma maneira, eu acho que o fato de ser o Fábio Assunção pesou nessa história. Pesa. Né? E deve pesar ele está também... lá explicando, gente, foi um acidente, mas o cara está pegando pesado. Eu acho que pesa também, como o Lordelo explicou,
essas outras circunstâncias que ele já se envolveu. Isso tudo Sim, deve pesar agora, nesse momento em que ele é até autuado por conta disso tudo. Você vê, ele no ano passado protagonizou uma cena semelhante, até porque aquela foi muito o G1 triste, informou que ele teria quebrado também o vidro da viatura hoje. Foi. E também, hoje também teria desacatado policiais. Aí, né? E também teve toda essa confusão aí envolvendo a delegacia. No ano passado, a discussão foi a mesma. Ele quebrou o vidro da viatura, ele desacatou policiais, ele discutiu com populares, só que se você observar, o semblante dele é completamente diferente. Olha, essas imagens são a do ano passado. Isso. Era uma coisa muito mais traumática, realmente, do que dessa vez. Dessa vez, olha lá, ó. Ele estava alterado, realmente. Aí ele estava bem alterado, na verdade. Desacato é ele que fez agora. Pede autógrafo pra ele, olha aí. Aí ele estava violento. Eu senhor! Eu não sou criminoso! Filho da... Tá bom, vai. Isso daí já foi, já era. E a diferença também foi na condução dele até o distrito policial, porque ali ele foi naquela gaiolinha. Sim. E lá, hoje não. Ele foi sentado normalmente. Não estava algemado, o que foi considerado realmente um excesso lá em Arco Verde, né, um excesso da polícia de Pernambuco, mas da cidade, na verdade, hoje tinha alguma coisa de diferente nessa história. Eu acho que se eles tivessem levado de uma outra forma, se tivessem sido um pouco mais claros, não é porque, gente, quem não deve, não teme. É assim que minha avó falava, quem não deve, não teme. Se eu não devo, deixa eu falar um negócio, senhora. Eu me envolvi num acidente de trânsito, bati, eu vou acionar o seguro Mas ele estava tentando falar isso, o cara já foi botando a mão nele. É o que ele falou, não toque em mim, não toque em mim. Ele estava o tempo todo falando, foi só um acidente, gente, foi só um acidente. E se você vê a cena, é um acidente comum de trânsito. E querendo ou não, por mais que ele seja um ator, quem está ali é o cidadão. Fábio, a gente está falando em cima dos fatos. Quem está ali é o cidadão. Entrar também nesse discute. Olha, pera só um minuto, foi isso que aconteceu? Bateu o carro? Ok, vou pegar o telefone, vou ligar para a polícia e vamos resolver. Mas só que quem estava envolvido no acidente não estava com essa tranquilidade, não quis dar essa chance para ele. Mas também. olha como ele está. Ele está, você entendeu? Ele está muito nervoso. Está alterado. Ele está muito nervoso. Nesse momento, sim. É claro, ele já imaginava o que viria daí. Já estão filmando. Então, já estão filmando. Ele falou, você vai jogar essa imagem na rede. Ele tem um emprego, ele está na maior emissora do país. Ele está aí protagonizando a série onde nascem os fortes. Ele está no papel principal, um dos principais. Quer dizer, não era o momento desse tipo de coisa, né, explodir dessa maneira, porque é o que ele diz, é só um acidente de trânsito. Ele fala isso para o cara várias vezes, né? Mas o pessoal não quis ter essa civilidade, não vou dizer calma, porque um acidente sempre deixa todo mundo meio agitado, meio nervoso, mas não era nada que precisasse virar caso de polícia. Isso não era de verdade. Um acidente de trânsito, né? Um reles acidente de trânsito, né? Se ele provocou, ele vai pagar e pronto. É o que você falou, chama a seguradora, não precisa de mais nada. Mas não, a coisa foi se complicando, foram querendo exames, isso, aquilo, aí ele já não queria mais, enfim. Está lá no Fórum da Barra Funda e a gente vai ter mais informações agora com o Bruno Tálamo. Fala, Bruno. Muito boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde a todos que nos acompanham. Nós falamos direto aqui do Fórum Criminal da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, onde o ator Fábio Assunção participa neste momento de uma audiência de custódia. Essas audiências, Sônia Abrão, não costumam ser muito demoradas, então, portanto, a gente deve ter aqui em breve uma definição do caso. Se o juiz ou a juíza que estiver julgando o Fábio Assunção conceder esse relaxamento de prisão, ele deixa aqui o Fórum Criminal da Barra Funda e pode retomar aí suas atividades, sua vida normalmente. No entanto, Sônia Abrão, caso isso não aconteça, daqui ele será encaminhado a um centro de detenção provisória, a menos que ele pague a quantia estipulada pelo delegado responsável pelo caso, quantia de R$30 mil. E falando nesse valor, Sônia Abrão, que você disse aí na sua explanação, inicialmente o Fábio Assunção ficou muito irritado quando ele soube do valor estipulado pelo delegado responsável pelo caso, não concordou com o pagamento, e aí foi marcada então essa audiência de custódia. Posteriormente ele mudou de ideia, Sônia Abrão. Ele conversou com o advogado dele, que o convenceu a efetuar o pagamento da prisão, e aí sim ele topou.
vamos pagar então 30 mil reais, ele teria dito. No entanto, o delegado mudou de ideia, o delegado ficou impaciente com essa indecisão dele, do advogado dele, e o delegado saiu para almoçar, Sônia Abrão. E aí não teve como ele efetuar o pagamento, e o delegado passou o caso aqui para o Fórum Criminal da Barra Funda. Por isso o doutor Teodoro Balducci, o advogado de defesa dele, saiu muito revoltado do 78º Distrito Policial no bairro dos Jardins, dizendo que é uma prisão totalmente arbitrária, que se não fosse o Fábio Assunção, jamais ele estaria sendo preso por um acidente de trânsito. E com relação aos exames clínicos que ele realizou no IML, Sônia Abrão, porque ele foi detido logo pela manhã, ele foi levado ao 78º Distrito Policial e depois ele foi para o IML. No IML ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, porém ele fez os exames clínicos, que são aqueles exames que os legistas pedem para ele fazer movimentos, para determinar a locomoção motora dele, para ver se ele tinha ingerido algum tipo de bebida alcoólica. Nesses exames, aí sim o advogado dele fala que ele foi aprovado, que ele não apresentou nenhum sinal de embriaguez. No entanto, o exame de sangue, o exame toxicológico, esses exames ele não realizou, Sônia Abrão. Ele preferiu não fazer porque sente que é uma invasão à sua privacidade. Então, o caso está sendo registrado no 78º Distrito Policial por embriaguez ao volante. E nós estamos aguardando aqui o resultado da audiência de custódia, Sônia. Certo. Bom, como você diz, esse tipo de audiência não costuma demorar, não é? Parece que, de novo, aí no fórum, ele teria dito que não tem dinheiro para pagar os 30 mil reais. Então, essa história da fiança é que está complicando mais do que tudo. Não queria pagar, depois quis pagar, mas ele precisava de um tempo para descontar esse dinheiro, o advogado não quis dar, o delegado foi almoçar, passou o caso aí para o Fórum da Barra Funda, aí ele já teria dito que não tinha mais o dinheiro para pagar no momento, e essa coisa vai aí, essa situação constrangedora, né, vai se esticando. Agora depende do juiz ou da juíza que for, né, atendê-los e ver o que vai decidir em relação a isso, né. O doutor Teodoro não apareceu mais para falar com a imprensa. Não, Sônia Abrão, até porque ele se encontra neste momento na audiência de custódia. Sim. Nós estamos aguardando a presença dele aqui do lado de fora, ele está muito solícito com todos os profissionais de imprensa. Eu achei que ele está então, com toda certeza, ao término aí dessa audiência, está atendendo muito bem, super simpático. Ao sair aqui do Fórum Criminal da Barra Funda, com toda certeza ele vai dar as devidas explicações. Um outro fato muito importante, Sônia Abrão, conversei fora do ar, porque essa pessoa não quis gravar entrevistas, eu conversei com uma das pessoas envolvidas nesse acidente. Um dos donos do carro que teve o veículo atingido pelo carro do Fábio Assunção. E segundo o depoimento dele, claro, não tem nenhuma prova, não tem nenhum vídeo que prove isso, mas segundo palavras dele, ao descer do carro, ele percebeu que era o Fábio Assunção e ele teria dito ao Fábio Assunção: poxa, aciona seu seguro, não tem por que a gente alastrar essa história. E o Fábio Assunção, completamente alterado, com sinais de embriaguez, teria ofendido ele. E aí sim, ele não teve outra opção a não ser a chamar a polícia. Mas, segundo informações dele, ele não tinha a menor pretensão de fazer nenhum escândalo. A intenção dele era apenas que os seus prejuízos fossem ressarcidos. E o Fábio Assunção tem seguro. Claro, ele teria dito para o Fábio Assunção: acione o seu seguro, vamos resolver essa história aqui. E o Fábio Assunção teria descido, feito ofensas a ele. E aí a história foi parar na delegacia, Sônia. Uhum. Bom, não foi o que a gente viu nas imagens, né? A gente viu o outro lado da história. Então, só realmente o juiz para decidir tudo isso, o Fábio, quando tiver mais calmo, poder falar, os outros envolvidos no acidente também darem uma entrevista completa para que a gente possa se situar e ter uma opinião em relação a isso. Eu acho o seguinte, gente, não é porque é artista que tem que ser poupado de absolutamente nada. Agora, não é porque é artista que também vai ser culpado de tudo, ou vai ser perseguido, ou vão pesar a mão numa ocorrência como essa. Então, o que a gente quer? Justiça, não é? Houve um prejuízo, quem provocou pague por ele, mas que as coisas sejam feitas dentro das suas devidas proporções e sem levar em conta ou tirar, né, da gaveta todo um histórico. Tem que se concentrar nesse momento. Se ele tem problemas ou já teve problemas de dependência química, é uma coisa, com bebida, com drogas, é uma
coisa, né? O que aconteceu nesse momento, como ele estava nesse momento, como foi a reação, qual o tipo de acidente, qual a proporção, é isso que tem que ser levado em conta no momento em que a coisa aconteceu. Então, eu acho que não vale ficar falando lá de trás, isso, aquilo. A gente só mostrou aquelas imagens, inclusive, a gente levanta esse histórico porque é o que pesa na vida do Fábio Assunção e é o que vai pesar sempre, mesmo quando ele estiver em situações que seriam resolvidas de uma maneira muito mais simples se as pessoas fossem anônimas do que sendo com ele. Sendo com ele, vocês veem no mínimo o que acontece, vira um escândalo, né? Eu perguntei para o Jorge Lordello, eu falei, mas o Lordello, o acidente não é um acidente simples? Não era todo mundo poderia ir embora? Aí ele me respondeu isso aqui, ó. Tiago, deixa eu te explicar uma coisa. O acidente de trânsito sem vítima não é crime. A ocorrência pode ser feita no local, as partes são liberadas imediatamente. O problema do acidente de trânsito sem vítima é quando um dos condutores aponta ao outro que estaria dirigindo sob influência de substância legal ou ilegal. Aí configura crime. Então alguém suspeitou que um motorista estava sob efeito de substância ou não, aí o policial ele é obrigado a tomar uma providência. Traz o bafômetro, se a pessoa não quer assopar o bafômetro, leva ao Instituto Médico Legal, onde se faz o exame clínico e o médico pode constatar ou não se essa pessoa estava sob influência de algum tipo de substância. E é isso, né? E o advogado sabe disso, o de sangue ele não fez, mas o teste lá de tipo, vamos fazer o 4, né? Ele fez e todos os reflexos estavam em dia. Vamos conversar com o Felipe Campos. Diga, Felipe, boa tarde. Boa tarde, Sônia. Tomei um susto agora. Eu tomei um susto, eu tava quieto aqui. Vocês estão combinando. Você vai entrar. Hoje a gente tá eu tomei igual, um né? susto, gente, olha. Boa tarde, Sônia. Boa tarde. Boa tarde. Olha, então, essa história do Fábio Assunção, eu acho que, no mínimo, ela tem que ser separada. Porque é o seguinte, o pessoal faz eles acabam juntando a história do passado, o que ele fez. O que ele fez na cidade do interior, que ele quebrou o vidro da viatura, que nem mostrou agora. Por isso, ele já vai pagar o valor ou o preço que ele precisa pagar perante a justiça. Então, não cabe agora ficar levantando essas hipóteses de que talvez isso aconteça ou deixa de acontecer. O que ele tem que agora é realmente, como se diz, pagar a pena em cima disso, se há que há pena ou se também, já que estão cobrando aí o valor de R$30 mil como garantia, ou enfim, para que ele realmente deixe a delegacia. Acho que dava para pagar o conserto dos dois carros e ainda ia sobrar dinheiro, né? Não é a primeira vez, nós sabemos que não é a primeira vez que o Fábio Assunção ele se envolve em polêmicas como essas, né? Então, por mais que que nem ele ele tentou agredir o rapaz, como mostra aí no vídeo, mesmo ele se alterou, enfim. Então, assim, me desculpa, Sônia, eu acho que também já chega um momento na vida da pessoa que é tudo ou nada. Ou a pessoa ela resolve verdadeiramente se tratar e levar uma vida digna, porque todo momento ele se envolve nesses escândalos, se envolvendo dessa forma, atacando as pessoas do jeito como ele ataca. Eu sou pessoa pública, e daí que ele é pessoa pública? E daí, a partir do momento que ele está conduzindo um veículo, ele é o Fábio Assunção condutor, ele não é o Fábio Assunção um ator. Então, quer dizer, a partir que quando ele bate, ele tem que pagar por isso, sabe? Não é simplesmente, porque eu sou uma pessoa pública. Mas ele não falou nesse sentido, viu, Felipe? Não, ele falou, eu sou uma pessoa pública porque o pessoal já estava filmando, ele falou, essa imagem vai para a rede, ele queria resolver as coisas dentro da devida dimensão. Né? Mas aí começaram a encostar a mão nele, a coisa ali foi degringolando, as pessoas estavam todas alteradas, não foi só ele. Né? Um dos envolvidos disse pro nosso repórter, pro Bruno Tálamo, que não, que ele tentou, que ele queria, mas não é o que as imagens mostram pra gente. Quem estava falando, gente, foi só um acidente, né? Não precisa disso, não toque em mim, porque já foram para cima dele. Essas imagens vão para a rede. Ele queria, na verdade, tentar resolver alguma coisa de uma maneira, inclusive ele queria resolver logo para não virar um escândalo em cima dele, como já virou. Né? Mas ele se altera muito, né? Eu acho que lógico, eu acho que não há comparações.
Naquele dia, ele estava visivelmente alterado, ou tinha bebido, sei lá o que tinha acontecido, e dessa vez você percebe que... Mas o Fábio, ele sempre se altera. Então, assim, o que ele precisa, na verdade, é partir aí, o tratamento não está dando certo, enfim, o que está acontecendo, mas não pode ficar dessa forma, né, Sônia Abrão? Porque eu acho que essas histórias... Eu acho, sinceramente, que hoje nada desse contexto de vida dele teve a ver. Eu acho que está sendo tudo misturado. Eu acho que ele tem que ir lá pagar o prejuízo que ele causou para ambos os motoristas de aplicativo, não é? E ele tem que pagar por isso. Mas eu acho que a coisa para aí. Não tem a ver com todo o resto do passado dele, do que ele aprontou, do que ele deixou de aprontar. Dessa vez, minha opinião, e pelas coisas que eu estou vendo, dessa vez foi um simples acidente de trânsito. Né? Nem ele está ferido, nenhum dos dois tem sequer um arranhão. Então, gente, a partir desse momento, vamos resolver os danos materiais. Ele vai pagar por isso, ele tem que pagar por esse tipo de coisa. Mas foi, na minha opinião, só um acidente de trânsito. O resto, sabe? Mas é isso, cada um interpreta de uma maneira. Estou dando a minha opinião. É tudo consequência do passado, né? O que estão especulando. Poderia parar toda essa novela de especulação quando o advogado falar para ele, olha, vai fazer o bafômetro, vai fazer o exame clínico. Aí não tem mais essa situação de crime. Tem só o acidente de trânsito normal. Exatamente. Rocha, para você acha que existe uma situação suspeita aí, que ele devia ter bebido mesmo e por isso que ele reagiu dessa maneira e não quis se submeter a nenhum exame, é isso? É porque assim, eu não consigo ainda entender por que uma pessoa que... As pessoas falam assim, não, você está alterado. Ah, eu estou alterado? Então tá bom, então... Por quê? Ah, por alguma substância. Ok, então traz o bafômetro. Porque se eu não bebi, e eu sei que eu não bebi, e que foi só um acidente de trânsito, então eu vou fazer o exame. Um procedimento a mais só. Não é, gente, essa história ai, não vou ter prova, assim... Naquele momento está todo mundo desconfiado. Se você já começa e fala assim, ó, não tem absolutamente nada, eu não ingeri nada e pode trazer o bafômetro que eu vou fazer, por que não? Porque não adianta, Sônia, por mais que se divida, e isso precisa ser feito, né? Uma coisa é o que ele fez no passado e outra coisa é o acidente dele hoje, as pessoas vão falar... Mas ele já estava daquele jeito. É outra coisa. Você fica com carimbo na testa, né? Você fica com carimbo na testa, sabe? E eu acho, tudo a gente acha que é só uma troca de opinião. Que, assim, tanto que ele não quer se submeter a esse tipo de coisa. E a lei te dá esse direito. Você pode não fazer nada, né? Que possa trazer até provas contra você mesmo, gerar provas contra você mesmo. Você não precisa fazer, você pode não fazer o bafômetro, eu acho que deveria ter feito sim, nesse ponto concordo plenamente, faz tudo, já mostra tudo, mas também existe o lado da pessoa se sentir invadida, né? Já se sente perseguida, já sabe que tem um carimbo na testa, fala, eu quero que se exploda, eu não fiz nada disso, eu não concordo com isso, eu não vou pagar essa fiança, eu vou decidir lá na justiça. A pessoa está desacreditada, ele está indignado, ele está revoltado, ele não quis fazer e ponto. Eu acho que também não pode configurar como uma confissão de culpa. Mas o pior é que se sentir é que para ele seria o ideal, que tivesse cumprido cada etapa para esfregar na cara da sociedade que não tem nada a ver. Agora, dá para entender esse outro lado também. E dá para falar, gente, para de misturar. Hoje é um episódio. O que aconteceu nesse episódio é isso que tem que ser julgado. Ele tem que pagar o prejuízo e acabou. Agora, a vida dele, dependência, carreira, se vai continuar na Globo, se não vai continuar na Globo, não acho que essa discussão caiba nesse episódio, mas de jeito nenhum, entendeu? Simples acidente de trânsito. É pior que se sentir invadido, eu acho que é se sentir desacreditado. Sim. Né? Porque você precisa da tua credibilidade. Então, se você vai lá e atesta com um exame aonde você não tem absolutamente nada, você não domina ali, é no próprio IML, aí você fala assim, tá aqui, ó. É um documento. Aqui, ó. Podem falar o que vocês quiserem. Tá tudo certo. Eu não devo nada. Mais prático. Era mais prático. Muito mais Como ele já está desacreditado, teria que fazer isso, E ele ganharia até um voto de confiança. É verdade.